Olá, consciência, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Mário Jorge, né? Hoje estou desacompanhado, porque estou no litoral, então estou aqui com meu amigo Zeca Werneck, tá? A gente estava brincando, né? Tem Zeca Pagodinho, como é que é o outro lá? Zeca Camargo, que você me Zeca chamou da última vez. Camargo, né? Tem gente famosa aí. Outros E, Zecas. então, então é o Zeca Werneck. Werneck. Então, a gente está sempre aqui todas as terça-feiras, estamos voltando para terça-feira, a gente fez excepcionalmente 2 segunda-feiras aí, a gente adiantou no Natal e no Ano Novo por conta das festas, para não atrapalhar aí as comemorações das pessoas. A gente adiantou para a segunda e agora vamos retomar de novo nas terças e falando sobre as regras do jogo, né? As regras desse videogame, desta realidade virtual, né? Dessa realidade mental, dessa realidade de consciência, e ela tem um funcionamento, né? Tem uma programação de funcionamento, e o Zeca sempre traz esse termo de que tem muitas coisas no funcionamento do avatar e desta realidade que parece ser inteligência artificial, e é isso mesmo. Então, a gente está aqui trazendo para vocês estas questões sobre as regras do jogo, porque a gente não vem, como o Zeca costuma dizer, a gente não vem com manual, né? A gente vem para cá sem manual. Então, você cai no jogo e não lembra de nada, não tem detalhe, não sabe onde é o gol, não sabe quem é do seu time, não sabe nada. E aí tem que ficar batendo cabeça. E a ideia é aproveitar as batidas de cabeça que nós já demos por nós e compartilhar com você aquilo que a gente já descobriu em termos de regras do jogo, para facilitar a sua compreensão disso, para que você possa viver de uma maneira melhor, para que você possa, em última análise, ser mais feliz, porque você está dentro de um jogo que você não compreende o que jogar fica muito mais difícil, fica muito mais sacrificado, né? É uma metáfora simples de você parar e olhar, e realmente, se você entrar num jogo e não souber do que se trata, é muito mais complexo. E então, a gente estava pensando em falar alguns assuntos com vocês hoje, e um deles é essa questão do medo e do amor, né? Em My Big Toll, a explicação, assim, não é que o ódio é o oposto do medo. O ódio é uma espécie de graduação, mas está dentro da mesma coisa, é apenas uma questão de nível, vá por assim dizer. Tanto que as pessoas costumam brincar que quando duas pessoas estão brigando muito, se odiando muito, é sinal que tem um amor ali por trás, né? Várias novelas É verdade. começa desse jeito. Agora, o que é o oposto do amor é o medo, né? Então, dentro da teoria de My Big Toll, das constatações do Tom Campbell, que eu assino embaixo, nesse caso, é, 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 você tem o medo, né? É o principal causador de confusão e de sofrimento para nós. O medo, ele vem tem o medo da morte e o medo do desconhecido, que não deixa de ser um tipo de medo da morte, mas a gente tem essa ignorância de ignorar, a gente não sabe, né? E tudo aquilo que a gente desconhece, a gente acaba tendo medo. Da mesma forma que tem o medo da morte, tem medo também. E esse medo a gente tem um costume de geralmente tentar enterrá-lo com crenças, com remendos, né? E a gente se auto-engana quando a gente não sabe, a gente inventa uma história, inventa uma narrativa e vai remendando aquilo com aqueles band-aids. E aí vai fazendo aquela confusão geral e forma o ego, né? Então, agora, o medo, ele está de um lado e o amor está do outro. Então, a gente está transitando, né, na direção, vindo do medo, do caos, da confusão, da alta entropia, para o amor, para a baixa entropia, para a colaboração, né, para o compartilhamento, para uma forma mais carinhosa de ser. É isso que a gente, em geral, está fazendo. A gente também pretende discutir hoje algum detalhe a mais do que estamos fazendo aqui, né? Mas, assim, a grosso modo, esse é o principal. Então, o medo, a gente, por esse medo, por essa ignorância, por essas crenças, a gente acaba não vendo o amor que a gente potencialmente é. Então, o Tom costuma dizer que se você eliminar o seu medo, você vai descobrir
e vai expor o amor que você tem, que você contém, que você é, né? Então, e o que causa sofrimento também, né? Esse medo, no final, é que acaba gerando essa questão de crença, essa questão de ego, e ele acaba causando muito sofrimento para nós. Então, ele está diametralmente oposto ao amor e causando um monte de confusão para nós, né? Então, é um tema com o qual a gente queria começar. Então, vamos abrir aqui as conversações. Zeca, Vamos querendo lá, começar falando alguma coisa, vamos fique à lá. vontade. Vamos começar falando sobre o medo. Na realidade, você até falou bem aí sobre a ignorância. Então, dentro da- das filosofias espirituais indianas, né, que eu gosto muito de estudar, o que se diz é o seguinte, né? Tem a questão do gênero. Então, tem o masculino e o feminino. E vamos entender isso bem aqui para não ficar uma coisa de preconceito. Mas o que diz é que a energia feminina é a energia do amor. E a energia masculina é a energia da inteligência. E essas duas energias, elas se equilibram, né? E tudo é feito disso. Nós somos isso. Se pudesse ter uma definição mais completa, nós somos essas duas energias misturadas. E o oposto disso é, como você falou, é o medo, né, que é o oposto do amor, e a ignorância, né? Que no fim de tudo é o que causa o medo. Porque quando você não sabe o que é aquilo, você, além de ter o medo do desconhecido, tem a tua própria mente que cria fantasmas, né? Então, se você imaginar o homem lá na pré-história, na hora que estourava um raio no céu, ia fazer aquele barulho do trovão, os caras deviam sair correndo para debaixo da árvore para se esconder, achando que vinha um inimigo ali muito poderoso, né, que estava falando com eles e tal. Até que a gente foi evoluindo, descobrindo esses fenômenos da natureza e a gente vai perdendo o medo. Então, como a gente sempre fala, né, o que a gente tem que buscar é conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos medo a gente vai sentir, inclusive da morte, porque, na verdade, o medo da morte é um medo que o personagem que a gente cria aqui no planeta tem. Mas nós, como consciência pura que somos, pura energia, pura amor e inteligência, nós não morremos. Então, essa confusão é que nos causa medo e é devido a essa ignorância do que a gente é realmente. E aí você falou do objetivo do jogo, na verdade é isso, né? A gente está aqui para descobrir o que a gente é. E esse jogo todo que a gente tem falado aí durante essas semanas, ele nos ajuda nesse processo de descobrir quem somos. A gente está caminhando para descobrir quem nós somos. Então, se a gente começa a jogar com mais atenção, entendendo como o jogo funciona, mais perto de descobrir quem somos nós, a gente vai chegando e esse medo automaticamente vai se diluindo, né? À medida que você vai conhecendo, você vai perdendo o medo e vai buscando mais ainda o desconhecido. Porque a gente tem medo de buscar o desconhecido, né? A gente gosta de ficar na zona de conforto, não gosta de mudar muito, porque acha que que vai acontecer, eu já estou acostumado com essa minha vida desse jeito, já conheço, já sei como é que é, mesmo que esteja ruim, eu me mantenho aqui, né? E, na verdade, a gente tem um monte de outras experiências para fazer que a gente acaba não fazendo por conta desse medo. Então, ele se torna muito paralisante dentro desse jogo, né? Essa ignorância causa medo e nos paralisa. Então, a busca é sempre por autoconhecimento, né? A gente tem que estar indo atrás disso. Fala, Mário. Eu acho que é importante remarcar isso, né? Porque a gente está falando sobre conhecimento. E É, conhecimento aqui a gente nunca está falando em termos, olha, não é geografia, não é história, não é língua, isso aí tudo é muito útil para a nossa vida do avatar no dia a sim, dia, mas não é disso que se trata, é autoconhecimento. A nossa forma de avançar e de progredir é passar a nos conhecer e passar a nos compreender, coisa que a gente pensa que sabe, pensa que faz, e está muito longe, muito na superfície,
e tem muita coisa enterrada aí, muita coisa escondida aí que nós mesmos, né, por conta do medo e da ignorância, né, fomos jogando ali, né, fomos aterrando. É que nem aquele, você vai jogando para baixo do tapete, quando vê o tapete está desse tamanho, assim, ó, aquela bolota, né? Nem cabe mais. É. É. E no final, então, a questão é autoconhecimento, porque nós, assim, nós somos. O Carl Sagan costumava falar que nós somos poeira de estrelas, né? Bem poético. E ele tinha razão, ele estava correto, e é uma frase bonita, porque o que forma o corpo humano são todas as mesmas partículas, moléculas, átomos, que estão espalhados por todo o universo e que foram criados nas explosões estelares. Elas foram se formando, explodindo, se formando, explodindo, até que todos os elementos da tabela periódica se formassem. E aí, nós estamos aqui num planeta que tem todo esse material, né? E os nossos corpos é formado disso. Então, assim, é poético, é bonito e é certo. Mas isso é apenas sobre os corpos, né? O Carl Sagan, né, ele sofria do mal geral da ciência estabelecida, né? Que é o materialismo. Então, ele se enxerga como um pó de estrelas e nada mais. É lindo, mas ainda não é o suficiente para tirar o medo de ninguém, né? Eu era pó de estrela e quando terminar tudo vou virar pó de estrela de novo, né? É meio... Então, cara, isso não tira o medo de ninguém. Não, não resolve. E eu acho que Muito um pelo dos maiores contrário. benefícios de estudar o autoconhecimento é que você vai descobrir o que você realmente é e que aquilo que você é o que é fundamental para a formação do universo, é o que cria tudo. Você é um pedaço da fonte que cria tudo, né? E como tal, como consciência, né, você não morre. A fonte não tem previsão de fim da fonte nem seu. Você é uma partícula, um pedaço, né, um fragmento da fonte, você está nela, você em momento algum é outra coisa que as pessoas costumam, né? Ah, eu quero morrer, sair daqui e voltar para a fonte. Tudo bem, vamos dizer. Tem aí uma figura de linguagem aí para compreender também, mas você nunca saiu da fonte, não tem como você. Tudo que está É, criado aqui é parte da fonte. Então, assim, além de nós, o avatar, o corpo, ser poeira de estrelas, né? O ser, a consciência, ela é um fragmento da fonte, que é o que cria tudo isso aqui, este universo e muitos outros. Então, é algo muito mais amplo e é algo que não morre. Então, o maior benefício do autoconhecimento é você perder, né? Porque as pessoas perguntam, não, mas o que eu vou ganhar com isso? Não, qual é o benefício dessas coisas práticas? Porra, se você descobre e consegue experimentar e ver o que você é, e você compreende que não morre, eu só por aí já era lucro. já Não vale. precisava de, para mim, na minha concepção, já precisava de muito pouco mais, porque, cara, é o medo, né? É o maior medo, né? E junta com outros medos, porque a ignorância vai levando, né, a que algumas filosofias, né, religiões ou sei lá o quê, criem formas de manipular a pessoa com mais medo também, né? Então, quando Sim. você fala que você vai parar no inferno ou você vai ter uma recompensa se você obedecer o que eu estou te dizendo e uma série de coisas, você está manipulando as pessoas para fazer o que você quer, mas você está criando mais medo. A pessoa já tem medo de morrer, e aí ela fica com medo de morrer e ir para o inferno, né? Então, assim, não existe nada que o medo possa fazer, e não estamos falando do medo psicológico aqui, não estamos falando do medo, sabe, você está andando na selva e tem leões soltos Sim, lá. Não, faz claro. muito bem de ter medo. Fica esperto, fica com a Sim. antena ligada e com um preparo atlético bom, porque Pronto para você correr. precisa correr mesmo, né? Claro que tem que ter medo, senão seu avatar vai virar alimento de leão. Perfeito, não é disso que estamos falando, não é porque agora, não, eu vou ficar na frente do trem e não tenho mais medo de nada. Não, você vai ser aplastado. Então, não é desse medo que nós estamos falando do medo psicológico, medo da morte, medo do desconhecido, né? Medo do sofrimento, né? Seja o que for. Agora,
este tipo de autoconhecimento ele vai levar a você a entender o que você é, e você percebendo o que é e como um reflexo, né, um pedaço do todo, você, da mesma forma que você é a poeira de estrelas, o avatar é a poeira de estrelas, você é um pedaço do todo. E você, olhando para você, você vai compreender mais do todo e mais de tudo, né? E vai perceber mais da sua conexão com tudo isso e vai perder medo, né? E assim, o medo não faz bem a ninguém. Então, como a gente citou aquela questão daquela frase, né? Se você se livrar do medo, pronto, você é amor. Você já deu aquele salto para o outro lado. Que não é um salto, porque é alguma coisa que você tem que cavocar, encontrar, liberar, limpar. É um processo, é um trabalho que a gente tem que fazer, mas é um trabalho que vale a pena, né? Porque você é muito mais livre, porque você é refém dos seus medos. É a maior batalha que a gente trava é com os nossos medos, né? Com certeza. E, na verdade, assim, isso é o jogo, né? Então, faz parte do jogo que você se desidentifique do que você não é, para você poder descobrir o que você é. Mas a gente entrou num jogo, mesmo que a gente ainda não tenha consciência disso. Quando você nasceu, você recebeu um aparelho, que é esse corpo aqui, que não é você, ele é feito de poeira de estrela mesmo, mas ele não é você. É como esse computador aqui. Eu estou usando ele, mas eu não sou ele. Vou ficar triste se ele quebrar e tal, vou ter que comprar outro, mas eu vou continuar sendo o Zeca, não vai mudar a minha vida, né? E o nosso corpo é a mesma coisa, só que a gente está muito identificado com o corpo. Então, Apegado. esse apegado é a palavra certa, que é como falam os budistas, né? O apego. Né? Então, a gente está apegado a esse corpo, a gente acha que é esse corpo, a gente também cria um personagem, né, que através do nosso nome, das nossas histórias, que a gente se apega a esse personagem. Esse personagem desenvolve um monte de objetivos físicos, né, que fazem parte do jogo, mas que não são os objetivos do que você é realmente, né? A sua essência, que é consciência pura, o que é o seu eu real, ele está dentro de um jogo, né? Essa essência está participando de um jogo. É como botar um óculos, né? Eu botei o óculos de realidade virtual e estou participando do jogo. Mas na hora que eu tiro o óculos, eu continuo tendo a minha vida normal. Então, isso é o que você é. E isso ninguém vai tirar de você nunca. Você já está na vida eterna, né? Tem aquele negócio, morreu para ir para a vida eterna, que as religiões falam. Não, não morreu para a vida eterna, você já está na vida eterna, você nunca saiu dela. Você só botou um óculos para jogar um jogo, né? E está fazendo isso repetidamente há milhares de anos, né? Porque esse jogo a gente vai e volta. Mas é isso. Na tua vida real, você não deixa de existir nunca. Agora, o medo é causado porque o jogo é tão bem feito e tem que ser assim para poder ter a eficiência que esse jogo precisa ter, que a gente esquece o que a gente é e entra no jogo acreditando que a gente é uma outra coisa e faz parte do jogo, uma das fases desse jogo é você descobrir que você não é isso, né? Então você precisa entrar no jogo, criar o personagem, se emocionar, viver, se relacionar, até que chega uma hora que você começa a se perguntar, mas é isso mesmo e tal, e aí você vai indo atrás de autoconhecimento para poder entrar numa outra fase do jogo, que é se desidentificar do teu corpo, né, que é teu avatar, e do teu personagem, que também não é você. E isso te traz confiança e te traz a perda desse medo. Porque a partir do momento que eu já sei que eu não sou mais aquilo, que eu não sou aquilo, eu posso jogar, mas sem ter aquele medo de que um dia eu vou ser aniquilado. Né? Porque esse medo da morte é um medo de aniquilamento. A gente acha que não vai mais existir. Né? E a gente tem esse comando também dentro do nosso avatar que tem um instinto de sobrevivência. Então, qualquer ameaça para o avatar, que ele é projetado para se manter vivo, é muito forte para poder fugir dos perigos. Se não fosse, a gente não fugia. Ah, depois eu vou. O leão está vindo. Não, agora eu não quero sair correndo. Deixa o leão vir, depois eu vou.
perdeu, vai morrer mesmo, né? Então, esse instinto de sobrevivência, ele precisa causar esse medo. Mas esse medo tem que ser nas horas certas. E a gente, de uma maneira geral, a gente vive com medo, né? Com medo de tudo. E esse medo acaba que é uma forma de controle usada pelas grandes, pelos grandes Manipuladores. controladores do mundo. Manipuladores do mundo. Eles se aproveitam do medo para manipular a população e a gente entra no medo deles, né? Essa É, ignorância faz isso. tanto que estão constantemente falando de doença X, doença Y, doença Z, É, guerra aqui, guerra o ali, guerra mundo. lá. E pode acontecer mais essa, mais aquela e mais a outra. Assim, o noticiário é repleto de coisas negativas que visam gerar medo, que geram facilidade da manipulação, porque depois você, na sequência, vende o seu método, na sequência, de Uhum. acalmar, aplacar ou de dar uma solução, né? E você acaba aceitando qualquer coisa que te venderem para se livrar daquele medo, né? É uma coisa, em alguns casos de algumas pessoas, chega a ser bem delicado isso. Tem uma pessoa que me segue já há vários anos aí, volta e meia fica me pedindo o que eu faço para me livrar do medo, mas ele quer que eu livre ele do medo, né? Assim, volta e meia ele me pergunta, coisa e tal. E assim, você percebe o seguinte, ele não está muito disposto a fazer a parte dele e se livrar do medo. Ele quer que você faça algum passo de mágica. Veja, não tem, você tem que começar um autoconhecimento, buscar descobrir o que você é, né? Experimentar meditação, estados meditativos profundos, né? E aí você vai ver o que você realmente é. Como exemplo, né? Você pode fazer vários tipos de exercícios, mas Sim. é o seu conhecimento melhor daquilo que você realmente é que vai te livrar daquele medo. O cara tem medo de doença, medo de morte. Não, e aí é o seguinte, né? Assim, é uma situação triste, porque eu me lembro perfeitamente. Aquilo que você fica focando, né? A sua cabeça fica constantemente, a cabeça não entende não. E você fica com medo de determinada doença, isso acaba eventualmente provocando a doença, porque você vive num estágio lamentável, né? Pouco saudável, infeliz, né? Com sentimentos negativos, com aquele, né? Aquilo o tempo todo. Minha esposa morreu de câncer e ela a vida inteira, né? É uma situação, vamos dizer, delicada. Eu não conhecia nada disto na época, não tinha a menor noção. Isso eu entendo hoje, né? Depois de me aprofundar e pastar muito. Mas ela diziam sempre para ela que era muito parecida com uma tia que faleceu de um câncer grave, raro e fulminante. E ela era muito parecida com a tia, e falavam que ela era muito parecida com a tia, muito parecida, e ela ficou com aquilo na cabeça, e ela achava que ela corria um risco de morrer daquele câncer, né? E aí ela ficava com aquilo na cabeça, assim, não parecia no dia a dia, você não percebia que era tanto, mas todo ano fazia exames, né? Tava sempre com aquilo estava sempre lá no fundo da cabeça dela. E adivinha o que aconteceu, né? Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Não deu outra. Porque a nossa mente tem poder, o nosso pensamento tem poder, o nosso foco tem poder, né? E ele, quando esse medo, ele fica te apontando, num caso extremo desse, para uma coisa ruim o tempo todo. E no final, você acaba realizando a coisa ruim para você mesmo. Tudo bem, no final não morreu, né? Espero que ela tenha descoberto isso em seguida, né? Era uma pessoa muito bacana, que eu amava muito, e era uma. Eu espero que ela consiga ter visto isso. Quem sabe para uma próxima oportunidade a coisa seja diferente, né? Talvez era algo que ela precisava experimentar, seguramente era algo que eu precisava passar também. Mas essa questão do medo, ela é até extremamente prejudicial à saúde das pessoas, né? E está ligada também à questão da insegurança, né? O Tom, ele descreve o funcionamento da realidade e a realidade tem um grau de incerteza nela. A realidade não é um negócio que está tudo programadinho, né? Ela tem um sistema de funcionamento e tem componentes aleatórios aqui. Tem meteoros, tem raios, né? Tem quedas de avião, né? Tem acidentes de veículo. Qualquer destas coisas, ninguém morre antes da hora, vamos dizer,
a grosso modo, mas assim, tem coisas que podem acontecer aqui. E não existe segurança, isso é outra coisa que essas filosofias orientais trazem para a gente, é essa questão assim, você está buscando essa segurança, isso é uma coisa do ego, né? Porque o ego é ignorante, tem medo e ele quer se garantir com segurança, né? Ele quer ter segurança de que tudo vai ser do jeito que ele quer, e que ele vai durar para sempre, que vai, né? E uma série de coisas. E não existe segurança, não existe garantia de nada, né? Pode vir um meteoro, pode vir um raio, pode vir um tsunami. Então, assim, e se você está apegado a querer que as coisas sejam do jeito que você quer, e que é o ego, essa é a definição quase Exatamente. do ego, né? Bem clarinha, e aqui você não se conforma, você quer que o mundo seja do seu jeito. Então, quer que o mundo seja seguro, garantido, que a aposentadoria funcione, que a saúde, né, que o suporte de saúde funcione. Eu gostaria também, né? Mas eu já sei que não é, já passei por vários perrengues, né? Então, assim, e no começo eu fui ficando, porque você faz aquele esforço, você tenta construir a sua bolha de segurança, conforme você tem aquele ego maior, você trabalha, investe muito naquilo, faz alguma coisa e acha que aquilo vai resolver. E quando você começa a desmoronar o ego, essa é uma das coisas que vai junto. Quando você descobre que aquela segurança que você acha que construiu não existe, né? Porque pode cair um raio, pode bater um meteoro, pode, entendeu? Não tem. Não Pode ter tem, uma não tem. inflação, pode ter uma, como é que chama? Esse sistema de exchange rate aí, a moeda, né? É, Desvalorização. Assim, cara, pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, tomara que não aconteça nada disso. Nós vamos lidar com o que vier da melhor forma possível e bola para frente, né? Porque já imaginou? O universo não vai se comportar de um jeito porque o nosso ego quer que ele se comporte daquele jeito, né? é. A gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, né? Na verdade, é isso, porque esse medo também vem do engano dos nossos objetivos aqui. A gente não está aqui para permanecer aqui para sempre, né? E nem para acumular. Mas, na maioria das vezes, a gente age como se a gente tivesse um poder de se tornar imortal, né? E acumular o máximo de riqueza possível para garantir a tua segurança, né? Porque, no fundo, o que se busca, depois que você tem um tanto de dinheiro, para que o cara quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais... Aquilo é para garantir uma segurança que ele não vai ter nenhum problema nunca e que não é real. Então, na verdade, o que o autoconhecimento te traz, e esse jogo que a gente está propondo aqui, que as pessoas comecem a encarar a vida, né, dessa maneira, é que você perca o medo, porque você entende que isso aqui não é tudo, né? É uma aventura maravilhosa. Você já jogou aquele paintball? Já viu isso? Paintball era um jogo que você dava tiro nas outras pessoas, mas era de tinta. Ninguém tinha medo de morrer ali, mas Não, era não emocionante. tinha medo de morrer, mas deixava umas manchas roxas boas, viu? Então, mas era um jogo emocionante. Via um, você se escondia, você ficava com medo e tal. Uhum. Mas você sabia que era um jogo, né? Você não ia tomar um tiro de verdade, podia até ficar com uma mancha roxa e tal. Mas você estava jogando um jogo e era muito divertido, apesar até de dar uma adrenalina ali. Você se esconde, está vindo Uhum. alguém e tal. E aqui é a mesma coisa, só que é um jogo mais sofisticado que aquele, porque aqui você se machuca mesmo de verdade e tal. Mas, na verdade, é um jogo, é uma aventura. Então, quanto mais você encara isso como uma aventura, mais divertido vai ficando, mais proveitoso vai ficando e menos medo você sente. Mas, para isso, não adianta a gente falar, né? As pessoas elas têm que buscar se conhecer, fazendo esse caminho de tirar o que ela não é, né? Que é esse o caminho do autoconhecimento. Fala-se muito de evolução, né? Então, se a gente for ver o significado dessa palavra evolução, ela pode ser também traduzida como encobrir. Então, nós, como consciências, né, eus reais que eu chamo, o Mário chama de consciência, nós fomos encobertos por esse corpo, por esse personagem, por essas histórias. E a gente está lá dentro
disso tudo, mas a gente está encoberto. Então, a gente tem que começar a descobrir, né? Então, você vai tirando. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, até que no final vai restar o que você é realmente. E esse jogo permite que você faça isso, né? À medida que você vai entendendo como o jogo funciona e o que você realmente está fazendo aqui, você passa a focar em coisas que vão te ajudar a fazer essas descobertas, né? Agora, é claro que ninguém, como você pediu, como você falou que o rapaz queria que você resolvesse para ele um determinado medo que ele tem, ninguém pode fazer isso pelo outro. Cada um é que tem que fazer a própria descoberta, né? Você vai tirando camadas que estão te encobrindo e que estão impedindo que você enxergue quem você é realmente. E isso é feito através do autoconhecimento, de práticas como meditação, que o Mário falou, aprender a respirar melhor, fazer yoga, estudo. Isso tudo vai te ajudando a tirar o que não presta, né? Você vai fazendo esse passo a passo, não é uma coisa que aconteça como um estalo. Ah, amanhã eu acordei e está tudo resolvido. Não é, isso é um processo que todos os dias você tem a oportunidade de fazer todos os minutos do seu dia, o tempo todo. Porque, na verdade, esse jogo ele é muito bem feito e ele é feito de frequência e vibração. Então, a vida está o tempo todo te trazendo oportunidades para você fazer essas descobertas. Agora, precisa que você faça a sua parte. Que você busque entender como é que isso funciona para usar tudo o que acontece na tua vida como uma experiência de descoberta, para aprender mais sobre você. E aí a vida ganha um outro nível de qualidade. Porque aí, até quando você não está fazendo nada de muito importante, mas está acontecendo esse processo, né? E você não precisa estar sendo o cara mais importante do mundo, o presidente da companhia, ou estar viajando para não sei aonde, fazendo isso. Não, você faz isso na tua casa, no teu dia a dia. E está tudo certo. Ele funciona o tempo todo. Fala, Mário. É, você, não, são coisas muito boas. Várias coisas vai vindo à mente enquanto você está falando. Uma delas, uma cena de um. Estava vendo alguma coisa na TV, TV a cabo, esses streaming, e o cara é dono de uma companhia de petróleo lá e está comprando mais poços, está pressionando gente para conseguir o melhor negócio, não sei o quê, está pressionando os funcionários para e acidente para todo lado, e aquela pressão danada, e no final o cara acaba tendo o quinto ataque cardíaco dele e vai parar no hospital, né? Aí vem um outro mais velho, não sei se era pai dele ou pai da esposa, vai falar com ele lá e começa a falar, cara, você precisa viver, esteja com a família, veja o que realmente vale para você, porque assim, pensa bem, né? É aquela questão, se você não parar e avaliar, né, isso também é uma busca de autoconhecimento, mas você pode ver isso através da situação do outro. Às vezes é mais fácil, porque na sua própria você não está Sim, enxergando. Mas como você está vendo, que nem esse personagem aí desse seriado, sei lá o que era, ele está fazendo, está queimando a vida dele com coisas que não têm o menor valor no final do dia, das quais ele não vai levar nada, né? E aquele relacionamento, aquela convivência familiar com filhos, com esposa, ele não está tendo. E aí, quando ele vê, daqui um pouco o tempo tá ali, ó, se esgotando. O cara com o gancho está vindo para tirar ele do palco e ele sai já, estrebuchando porque não teve chance de fazer nada, não sei o que, não fez porque não quis. Sabe? O cara, no primeiro US$ 1 milhão dele lá, ele já podia ter parado tudo e ficar com a família, né? No é, segundo, no terceiro, no centésimo, no bilionésimo, porque aí o cara ganha milhão, ganha bilhão, e ele continua trabalhando e comprando e passando os outros para trás e pressionando, e quando ele vê, ele está morrendo, né? é, E, e aí é o seguinte, além de tudo, ele não se preparou, não se prepara de forma alguma, quando ele bate de cara com a morte, ele vê o valor de nada daquilo teve valor nenhum, e ele nem teve nada do que realmente poderia ter valor, e ele nem sabe, né? E ele tem medo da morte, efetivamente, porque o cara não claro. buscou nada, o É, cara pensa que morre e acaba,
Aquilo fica né? Essa questão, outra coisa que as ciências, as filosofias orientais ajudam bastante nesse processo, né? Outra ferramenta que tem, aquela pergunta, quem é você? Você se fazer essa pergunta, quem sou eu? Ou o que sou eu? Né? E vai perguntando, e tudo que vem à sua cabeça você analisa. E se não for, você retira. E aí continua perguntando, né? Quem sou eu? Mário Jorge. Espera aí, o que é Mário Jorge? São 10 letras em 2 palavras organizadas que deram para mim no dia que eu nasci. Eu sou isso? Não. Se eu olhar aqui dentro, na consciência, não tem Mário Jorge, tem a percepção, né? Tem a consciência de estar experimentando. Então, não é. O RG, o CPF, né? As posses, né? O carro, o apartamento, os parentescos, sabe? O que você... E assim, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, é muito fácil você verificar o que você não é, né? E se for algo de valor mesmo, você provavelmente vai poder levar com você. Se é algo que não tem esse valor fundamental, você não vai levar com você. E você não identifica em lugar nenhum, né? E você começa a se perguntar, e tudo que vai vindo você vai tirando. Tem uma hora que dá um friozinho na barriga, né? Pô, Você começa a ver, olha, friozão, né? tudo aquilo que você pensava que era parte aquele histórico, aquela narrativa, aquelas descrições todas que você construiu para você mesmo, aquela casa de cartas, o negócio vai saindo, sai para cá, sai para não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo, não sou aquilo, porque você começa a ver, não é que eu não sou, você começa a perceber que não faz sentido, eu não sou mesmo, né? Você tem idade, para olhar, fecha os olhos, olha para dentro e vê. Que idade que eu tenho? Que idade que a consciência que eu sou tem? Tem, não tem idade, né? A idade é do avatar. É uma contagem de tempo organizada pela velocidade dos astros. E, né? Assim, eu vou ficar velho, o avatar vai ficar velho, o avatar vai se acabar um dia, né? Mas assim, o ser que eu sou não tem idade. Então, assim, tudo que você vai tirando, vai tirando, vai tirando. E essa que é essa busca de autoconhecimento, né? Você vai estudando, vai ouvindo daqui, vai ouvindo dali, vai analisando por você mesmo, e no final você vai entrar e vai meditando, né? E vai experimentando, né? E vai vendo o que você realmente é. Que no final é essa percepção que faz escolhas e que pode crescer e aprender com o andamento dessas escolhas, dessas situações, em função das escolhas que faz. No final, é o que sobra. Mas não adianta dizer, né? A gente diz, para que as pessoas tenham uma noção, mas a pessoa precisa chegar lá, né? Fazer essa jornada de busca e de aprofundamento, para que ela tenha, porque se não chegar por você mesmo, não vale. Né? Não adianta acreditar em mim. Olha, o Mário Angústia. Jorge falou, eu boto fé nele, ou o Zeca falou, eu boto fé nele. Não resolve para você. Né? Não A gente está resolve. aqui como suporte, como ajuda no teu processo de busca, aproveitando o nosso, né, e o que a gente já bateu de cabeça para ajudar no seu encaminhamento, mas você tem que passar pelo seu processo, você tem que buscar, você tem que ver o benefício disso e se interessar. Né? E o benefício é enorme, né? Começando por essa tranquilidade de saber que o que você é não morre. Então, o medo principal desse grande desconhecido, né? E que você pode vir a conhecer melhor e ver que não é tão desconhecido assim e que não é um fim, né? É uma continuidade, é vida. Consciência é vida, é sinônimo. Né? Vida não é o período entre nascer e morrer, isso é o pacote de experiência do avatar. Né? Que tem essa limitação. A vida, a consciência, ela não tem fim previsto. E isso é um benefício gigante, né? É um benefício em termos de redução desse medo, de liberdade. Porque outra coisa, se você vive com medo, né? Eu vou morrer, se eu fizer isso, eu vou morrer, se eu fizer aquilo, aquela doença, não sei o quê. Porra, né? E outra coisa, né? Aí você fala, morre, o personagem pode morrer, ele acaba, ele tem um período de validade e pode ser mais curto, mais longo, mas o que você é, não. Aquilo continua. E não sofre danos, né? Tipo, mas eu vou ser assaltado, eu vou ser estrumbado, eu não sei o quê. Pode até ser. Mas o que você é, no final, né, que nem trocar de É. personagem de videogame. Né?
Você está lá, você não é nada daquilo, o personagem foi para o saco, né? Literalmente, e aí você pega e baixa outro personagem e começa de novo. Na próxima fase, ou retoma na anterior, né? Se não fez progresso É. nenhum, mas não vai ser a mesma, mas quero dizer, no mesmo nível, né? Ou no nível adiante, se você adiantou alguma coisa. Mas, assim, é tão simples, essa analogia do videogame, ela é fantástica. Ela é fantástica porque simplifica a compreensão. Não depende de você fazer um curso esotérico de filosofia para tentar entender os mistérios do universo. Quer dizer, a coisa é simples. Somos nós que complicamos. É, essa tecnologia toda que a gente está usando hoje, né, e cada vez mais ela se torna familiar, ela vai nos ajudar muito nessa compreensão, né? Porque ela é um espelho da espiritualidade. Então, você falar de realidade virtual, falar de avatar, falar de inteligência artificial, isso tudo é o que nós somos já, né? O que nós pensamos que somos, né? Na verdade, não é o que nós somos, mas é o que a gente está identificado. Então, você tem um avatar, esse avatar possui uma inteligência artificial, né? Ele funciona sozinho, né? O nosso corpo, ele tem toda essa maravilha que é, né? O, todas as bilhões de células aqui se comunicando uma com a outra e fazendo esse corpo funcionar com a eficiência que ele tem, com as capacidades que ele tem, né? A gente tem todas essas possibilidades que esse corpo permite, né? A gente se comunicar, a gente sentir, a gente ver, ouvir, isso tudo é sensacional como tecnologia, né? E se você vai entendendo que isso é uma tecnologia e que você não é isso, que você está dentro de um jogo que é como um jogo de realidade virtual, você vai usando muito melhor o teu próprio avatar. Você vai cada vez mais fazendo com que ele funcione com mais eficiência. E ele tem muitos outros recursos que a gente pode explorar, que a gente ainda não consegue explorar, porque, na verdade, a gente fica muito limitado a essa história que a gente acha que é a história completa. Então, a gente acredita que o mundo é uma determinada coisa, né, com todas essas histórias que a gente ouviu desde criança, e isso nos limita. Parece que o mundo é enorme, mas, na verdade, a gente está muito limitado, né? A nossa percepção é muito limitada. A gente acha que é uma raça que está aqui no planeta, vivendo uma determinada história, cheia de fragilidades, né? Porque a gente pode ter um acidente, acontecer qualquer coisa com a gente a qualquer momento, né? Na verdade, a gente não tem nenhuma garantia de permanência aqui. Então, isso traz um medo enorme. Mas se a gente entende que isso é apenas um jogo, não faz sentido eu viver com medo. Porque se eu tiver que sair do jogo por alguma coisa que aconteceu, eu posso entrar no jogo de novo, ou voltar para onde eu estava sem estar naquele jogo, e sei lá o que a gente faz lá, mas também deve ser maravilhoso também. Né? Você começa a entender que isso aqui não é tudo. Né? Porque o medo, na verdade, vem também dessa compreensão errada que a gente tem que o mundo físico é tudo. E não é. É só um percentual muito pequenininho da realidade que a gente está lidando nesse momento, porque a gente tem um aparelho que nos limita dentro dessa realidade 3D, né? Que é muito pequena dentro do. É só olhar para o universo. Né? Hoje, o que já descobriram de galáxias e universos e planetas e estrelas, a gente vê que isso aqui é nada. E a gente acha que isso aqui é tudo, né? A gente tem essa percepção completamente equivocada. Fala, Mário. Não, é curioso. Assim, às vezes o mais curioso é você observar, né? Aqui no caso, a maior parte das pessoas que seguem aqui o canal nosso, principalmente no Instagram e no YouTube, são pessoas que já são, em geral, mais abertas para as possibilidades, mas sempre tem algum que cai de paraquedas lá no meio e surge com umas coisas assim, absurdas, né? Assim, é muito curioso você ver, é lamentável, é triste, né? Mas assim, vamos rir porque é melhor, né? A pessoa é tão apegada à ignorância que ela possui, achando que aquilo é a oitava maravilha, que ela tenta arrumar de qualquer forma
formas de resistir a qualquer benefício que você traga, qualquer luz que você põe ali no negócio, a pessoa esperneia, ela arruma coisas do arco da velha. Assim, você quer ver que a coisa não... Se a coisa não é material, vamos dizer, se o avatar como um avatar de videogame, é um avatar biológico virtual. Ele parece ser biológico dentro do videogame, ele é virtual, ok? Perdi o fio da meada aqui, o avatar biológico virtual. A pessoa tem... se você está entrando por esse lado e observando que isso funciona desse jeito, você tem a possibilidade de se livrar do medo, mas tem pessoas que parecem que estão tão agarradas, que querem continuar com aquele medo que ela não está disposta, não está aberta nem 1 milímetro para compreender um pouco a mais do que está se passando realmente, né? E hoje em dia existem tantos evidências de certas coisas, está ficando tão evidente isso que está quase esfregando no nariz das pessoas a virtualidade das coisas. Tudo que você olha, o que a gente está conseguindo fazer com a tecnologia, como você costuma dizer, no mundo virtual, está tão próximo da realidade quase que você não... Daqui um pouco nós vamos estar tendo... Já vamos dizer, nas historinhas lá nas redes sociais, você já não sabe mais o que é, o que não é, Não né? Já faz sabe, algum tempo. não sabe, não sabe. É verdade. E, E cada vez e, mais isso vai cada estar... vez Você mais a não vai gente vai... saber o cara que está do teu lado se é um robô ou se é um humano. Daqui a pouco a gente vai estar nesse nível, Não, a né? gente conversando, por exemplo, com a própria inteligência artificial, é um negócio bem interessante. As conversas são uns papos Sim. muito cabulosos que você consegue ter. Você faz perguntas, né, com profundidade, ela parece que ela vai percebendo que você está indo mais profundo, ela vai aprofundando junto com você, vai fazendo aquelas considerações, aquelas coisas. É como se você tivesse um colega de estudos esotéricos que também está se aprofundando lá para trocar Mas, ideia. na verdade, ela é exatamente igual à inteligência que a gente tem na nossa É. cabeça. É que a gente não é essa inteligência, então a gente se assusta um pouco, né? Inteligência artificial, nós somos os humanos. Nós não somos os humanos. Os humanos, eles são quem está jogando aqui nesse planeta, participando dessa experiência. Mas nós somos muito mais do que humanos. Nós somos uma consciência que está por trás dessa tecnologia, né? Aquele, Isso aquele, aqui, sabe aquele fala. Walter Longo, que a gente já trocou ideia a Sei, respeito sei, dele? Eu já publiquei sei. algumas coisas aqui no site também. Eu vi uma vez Um você cara falando. muito bom, muito profundo, com uma mente brilhante, um comunicador fantástico e manja muito de inteligência artificial. Ele estava falando, eu Sim, estava assistindo uma esses dias, que ele estava conversando e eu achei a ideia iluminada, né? Muita gente com medo, com isso, com aquilo. Ele está falando, olha, você não vai concorrer com a inteligência artificial, você vai concorrer com outra pessoa usando a inteligência artificial. Então sim, é melhor você usar também, né? Porque o outro claro, vai estar usando claro. agora o que ele estava falando é o seguinte, que tem uma grande chance da inteligência artificial ela vir a ser um parceiro de evolução seu, vamos dizer assim, um elemento de evolução para o ser humano. E você tendo esse tipo de conversa, de troca de ideias com ela, você percebe que isso tem fundamento. Claro, Você pode claro. pôr aquilo para bom uso, né? Sim, Você tem acesso na sua mão, é diferente. Antigamente você entrava com pergunta no Google, recebia milhares de respostas e tinha que ficar vasculhando e você não tinha, não dá para você lidar com a massa de informações que vinha. Agora com a inteligência artificial, ela traz a coisa mastigada. Você redireciona a pergunta, refina sim, e ela vai te ajudando, né? E você começa a perceber coisas, né, da sua própria mente, do seu próprio raciocínio e do raciocínio dos outros naquela discussão, né? Porque você está falando com alguém que está entendendo do que está sendo dito, sim, porque então assim claro, é uma ferramenta claro. muito bacana Eu acho e que até ele que chama de inteligência aumentada e não aham, inteligência artificial, porque a gente está aumentando a nossa capacidade exatamente. usando isso. Não tem, Hoje né, não tem nenhum
Nós Eu não acho podemos que não estar tem nada contra isso. É conversando tudo a aqui favor. e surge um tema e eu não lembro o que, É, que é. Aí eu é, pô aqui do lado, faço uma pergunta para ela, por favor, me traz um resumo desse tema. E dali um pouco é. estou aqui eu falando com você, né? Não é o caso agora, Sim, mas sim. a gente podia, durante a troca de É, ideias aqui no vídeo, estar usando aquilo e como um reforço, porque eu não tenho como ter memória para tudo aquilo, não tenho, e nem como digerir. E ela pode é, te ajudar é claro. um complemento, né? É uma coisa muito interessante, realmente. E Muito ele interessante. volta e meia, fala do tema da comunicação também, né? A Sim, comunicação é crítica. Você sabe que eu também tenho esse foco com a questão da comunicação, sim. porque a realidade é interação. Interação é comunicação. Como é que eu vou interagir com você se eu não me comunicar? Né? Exatamente. Então, a realidade, no final dos dias, é comunicação. Eu tô mandando mensagem, estou recebendo, estou interpretando, e estamos trocando figurinha e estamos indo para frente. Então, assim, cara, realmente isso, essa questão toda pode ser um suporte enorme no jogo, né? Mas, assim, esse Sim. não é o tema principal hoje. Não, É mas que é um eu acho que é assunto instigante, importante. Mas né? eu acho que é importante, né? A gente está falando de autoconhecimento. A gente tem que entender que a inteligência artificial ela foi criada baseada na nossa inteligência. Então, ela é um espelho de como a nossa inteligência funciona. Ela aprende da mesma maneira que a gente aprende, né? Só que ela tem um processamento muito maior É uma do que a agilidade. gente, agilidade muito maior. Mas a gente começa a entender como funciona a nossa própria mente, que isso é o mais importante. Se você começa a entender como a tua mente funciona, primeiro muita gente ainda acredita que é os próprios pensamentos, né? Então, muitas vezes você fala, você não é seus pensamentos, né? Você é aquele que observa seus pensamentos. Então, você vai se separando disso, né? Que a gente está falando da evolução, e você vai dominando essa tecnologia da mesma maneira que a gente domina aqui, esse computador, o telefone, e vou usando da melhor maneira possível. Nós temos uma inteligência muito semelhante a essa inteligência artificial que a gente está vendo aí, que a gente está assustado com ela muitas vezes, né? Existem aí vários temores, o que vai acontecer, que ela vai nos dominar, que vai isso, que vai aquilo, mas na verdade ela está nos ajudando a nos conhecer, porque a gente possui uma inteligência muito semelhante e que pode ser muito melhor usada se a gente souber disso. Né? A gente acha que é uma coisa que acontece aqui por acaso. Não, é igual. Você tem memória, você tem processamento, ela analisa, ela sabe fazer as conexões, ela faz isso tudo. Quanto mais você pedir para ela, para a tua própria mente fazer isso, ela fará melhor. Né? Só que a gente não pede, né? A gente não tem esse hábito, a gente não acha que é sorte. Ah, esqueci o nome daquele cara. Pô, como é que eu faço para lembrar? Se você der essa ordem para a tua mente, certamente ela vai buscar e vai te dar o nome daquele cara. E isso É acontece muitas impressionante. vezes. Esse É, exemplo aí que você está dando e, é impressionante. Eu uso volta e meia, é, a maioria das vezes funciona. Puxa, eu estou tentando lembrar, fazendo aquele esforço, aí me dá aquela canseira, eu falo assim, porra, uhum. quem é aquele cara? Sabe, tipo, é, pumba, pô, aí vem, é. do nada, Às assim, vezes você tem que vem dar do um tempo, tem nada. que dar um tempo para ela fazer lá É, os mas é a busca impressionante como dela, ela faz funciona. a busca, porque imagina o que não tem armazenado na nossa memória. Porque esse armazenamento é feito o tempo todo. A gente está aqui, essa parte da mente está armazenando tudo que a gente Está está tudo na vivendo, que a gente nossa está falando. própria nuvem. Exatamente, exatamente. É tudo uma grande tecnologia. Então está tudo lá, mas a gente não sabe dar os comandos, né? Esse comando é todo mental, a gente está acostumado com o teclado, né? Então, eu teclo aqui, o que, que eu quero, falo aqui, mas a gente tem o mesmo comando, só que mental. Eu acho que você que postou lá que o cara estava mexendo o negócio, era com a língua, ou com o Isso, olho? com a língua. Com a língua. O cara Então, inventou um aparelhinho, tipo aqueles negócios de dentário, sabe? Ele encaixa você, no dente e fica no céu da boca. E aí é, ele mexe com a língua, é como se fosse um mouse de língua para pessoas que é, têm deficiência poder é, controlar coisas na tela, né? exatamente.
E o nosso painel de controle é aqui, e é tudo mental, a gente não digita nada, mas a gente tem um painel aqui dentro, a gente tem que aprender a usar isso. Agora, é aquela questão que a gente começou também falando do medo da morte, e eu me lembrei de uma outra coisa, assim, as pessoas aqui é tanto medo da morte, né, e da insegurança, da impermanência, que eles ficam tentando acumular segurança através de fortunas descomunais, e aí Sim, tentando investir isso numa forma de fazer um download da sua consciência, de repente para outro tem umas corpo, coisas assim. para um robô, para alguma coisa. Eles Sim, estão à busca. O medo da morte é tanto, assim, quanto mais o indivíduo acumula, mais o ego dele tem medo de morrer. E aí ele fica sim, tentando um jeito de transferir o ego dele para dentro da máquina para poder viver para sempre. Um exemplo, né? Às vezes ele pode é, pensar em fazer um clone ou qualquer outra coisa. Eles estão imaginando, porque o cara tem um monte de dinheiro. E ele fica tinha uns imaginando que um queriam jeito, congelar a cabeça, não tinha uma história ele fica dessa? imaginando um jeito dele não morrer, né? E, em vez dele ele fazer uma busca interior e descobrir que ele já não morre, que ele não é aquilo que É, ele não está precisa tentando gastar esse dinheiro todo. ele está tentando criar uma forma de transferir, em vez de se livrar do ego, ele quer transferir o ego para dentro da máquina. Exatamente, exatamente. Rapaz, Mas é isso assim, é não, mas é ignorância assim, você pura. olha, é assim, É, e você não, é assim, é aquela história, é triste, né? A ignorância está a é, tal ponto que ela é triste, mas assim, em é. certas situações ela fica cômica, né? Você já imaginou, Sim, você já é um ser eterno, você é parte da fonte. E aí você está tentando criar um corpo para você não morrer. Quer dizer, você quer se aprisionar aqui em definitivo, né? E não vai, não vai. Máximo que você vai é, aprisionar é uma cópia do seu ego, né? O é. teu ego já não Que é não é grande coisa, você. ainda você vai pôr ele numa máquina e deixar ele É, habitando por aqui. exatamente. Exatamente. É a ignorância completa, né, Nossa Senhora. que faz essas barbaridades. Mas a gente está no momento hoje da evolução da raça humana que está aí aberto para todo mundo essas informações cada vez mais, né? E está todo mundo é uma maneira de falar, né? Mas muitas pessoas estão buscando se informar mais, né? Aprender a meditar, aprender como que se conecta melhor com isso, e isso um vai ajudando o outro, né? Então, eu aprendo uma coisa aqui, ensino para o outro ali, o outro me ensina daqui, o outro. E assim a gente está caminhando, né, para esse processo que vai nos levar a ter um outro nível de consciência em relação à própria vida na Terra. Não é que a gente vai ficar aqui para sempre, a gente não acredita que seja esse o nosso objetivo. Mas a gente vai trazer uma qualidade de vida que a gente nem imagina, né? A partir de todas essas informações que a gente está agora tendo acesso, né? De uma maneira muito simples, né? Todo mundo tem um telefone, e dentro do telefone tem todas as possibilidades ali de se informar. Então, a gente está vivendo um momento muito único, né? Porque a tecnologia está avançando de um lado e esse conhecimento do outro. E isso está se unindo, né? E a gente está aí no meio disso e temos que cada vez mais aproveitar isso. Você sabe que eu acho, pessoalmente, né, eu tenho essa sensação, porque assim, nós estamos num momento onde o planeta nunca teve tanta gente aqui, né? Sim, E eu fico pensando, não, mas por que tanta gente aqui neste momento? Porque é um momento sem igual. Você vai lá e volta 2000 anos atrás, os caras estavam se matando com lança e é. com espada, né? E a maioria não sabia ler e escrever e não tinha acesso à informação. O cara estava numa cidade, o cara ali, sei lá, numa outra vila ali, 4 km de distância, já não sabia o que estava acontecendo lá. Era Hoje em outro dia, planeta. a É. possibilidade que as pessoas têm de acesso a coisas do tipo que nós estamos fazendo aqui, multiplicado ao Sim, infinito, né? A pessoa pode sim, procurar e achar coisas que são adequadas àquilo que ela está buscando crescer, aprender, com uma facilidade gigantesca. E eu acho assim, não é por acaso que nós estamos talvez com essa quantidade de pessoas aqui, é porque as pessoas que estão vivendo este momento, elas têm uma oportunidade de acesso que nunca existiu aqui.
né? E com isso ela pode ter esse suporte para fazer essa busca interior, né? E Claro. eu quero crer positivamente que isso é um fator que contribui também, né? Sim, com certeza. Eu acho que o maior legado de toda essa tecnologia é essa possibilidade de a gente entender, né? Porque isso que a gente está falando aqui, os sábios, né, os místicos, já falam há milhares de anos. Mas era muito difícil, né? Você entender um cara chegar e falar isso aqui é Maia, né? Que é uma palavra muito conhecida, que quer dizer ilusão. Mas como que é ilusão? Mas hoje você sabe que se botar um óculos de realidade virtual, você entra numa ilusão de viver uma outra coisa, mesmo tendo num lugar completamente diferente daquele, né? E essa tecnologia está avançando num ponto que você começa a ter toque, sabor, cheiro dentro da tecnologia. Eles estão desenvolvendo e dizem que no futuro a ideia é que você tome uma pílula, bote o óculos e esqueça quem você é. Então vai ser exatamente a experiência que a gente está aqui. E Porque às vezes você nem só vai é. precisar botar o óculos, porque a conexão Sim, diretamente através do cérebro, e é, você de repente toma a pílula para dar aquela relaxada e apagar, e você se é, conecta através do cérebro e vai lá, é, entendeu? Aí eu Assim, quero ser o jogador de futebol que faz o gol da Copa do Mundo. Eu vou viver aquela experiência ali e não vou lembrar que eu sou o Zeca, porque é, é, é essa a graça do jogo. Por isso que esse jogo aqui é tão interessante, e né? isso me Porque a gente lembra, tudo que a gente fala é, aqui vai me lembrar alguma coisa, né? Aquelas pessoas, volta e meia a gente comenta, tem um vídeo muito bom do Tom sobre pacotes de experiência ou reencarnação, né? Porque não é é, matéria, é ilusão, é virtual, então não é, é carne, então não é reencarnação, é pacote é, de experiência. Mas assim, sim, as pessoas vêm fazer algumas perguntas ali e muito engraçado, sempre surgem umas perguntas muito curiosas, mas é um tema que sempre chama a atenção das pessoas. Mas assim, é um cientista falando, ele não tá falando para deixar você com medo, ele está falando para tirar o seu medo. Então, eu de vez em quando publico aquilo ali porque é muito bom, é muito interessante, e é legal você ouvir, e isso vindo de uma fonte que não é alguma coisa religiosa, né? Não sim. tem um intuito de manipulação. É, Fala. não, é isso mesmo, Uhum. é isso mesmo. É uma coisa maravilhosa que a gente está vivendo esse momento, porque a informação está muito disponível para todo mundo, né? Você não precisa ser um físico quântico, estudar em Harvard para entender isso, porque Não, isso está ficando cada vez mais simples de ser entendido, está né? Isso acessível. está acessível aí para todo mundo. É isso aí. Então, é esse momento que a gente está. Tá bom. Meu amigo, acho que estaria bom para a gente encerrar o nosso por hoje Tá e ótimo. voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Muito obrigado a você por ter participado, para a gente ter podido bater mais esse papo gostoso. Parece que está ficando cada dia mais gostoso. Eu vou ficar viciado nisso. É isso aí. A gente vai melhorando. Estamos Vai melhorando. azeitando, vai azeitando. É Vai isso aí. azeitando. Isso aí. Também estou achando. Muito É isso obrigado aí. aí, Mário, pelo Legal. convite. Muito Semana obrigado, que vem estamos Zeca aí. Werneck. Werneck. Valeu, cara. Forte abraço. Um abraço aí para todos. Valeu, Tudo de Mário. bom. Tchau. Você também. Tchau, tchau.